Então, tem alguém que precisa ouvir isso aqui. Tem alguém. Um único, mas tem alguém, pelo menos um. Que o culto travado, irmãos. Estava conversando ali com a minha esposa. Tem coisa que parece que a gente está fazendo a primeira vez, inauguração da igreja. Mas há poder no nome de Jesus, irmão. Abra sua Bíblia, por favor. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Versículo 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1. Você que está próximo de alguém que não tem a Bíblia, ajuda aí, presta. Se você está caminhando ainda, não tem uma Bíblia de papel, procura no Google que você acha aí no seu celular. O ideal é você ter a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declare-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então, o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? É uma passagem muito conhecida, é uma passagem que a gente geralmente foca no milagre da multiplicação. E como hoje é dia das mães, eu quero tirar algumas lições que essa mãe, que essa mulher temente ao Senhor, nos deixa para esse tempo. Para esse tempo de agora. Algumas lições muito importantes para você, mãe, exercer o seu chamado com excelência e poder garantir que ninguém lá de fora vai vir tomar os teus filhos, não. Eles são teus, foi o Senhor que deu, e Satanás não vai colocar a mão. O contexto, o resumo da ópera é o seguinte: essa mulher fica viúva, e esse marido acaba deixando dívidas que naquela época, e até hoje, em alguns casos, pode ser cobrado da família, do espólio, da herança. E uma das formas de pagamento de dívida naquela época era perder os seus filhos. A mão de obra, o filho homem, naquele tempo tinha muito valor. Então, quando aqueles credores vão bater essa porta, eles já tinham a solução para o débito. Aquela mulher recebe uma sentença que, se ela não o pagasse, ia perder os seus 2 filhos. A situação dessa mulher já era grave, já era crítica. E ela vai receber uma comunicação, uma ordem que pode fazer com que a vida dela perca o sentido e ela definitivamente não tenha perspectiva para o futuro. Por quê? Uma mulher viúva, sem filhos homens, naquele contexto social, ia perder a sua condição de sobrevivência. Então, ela estava debaixo de uma situação muito difícil. Muito difícil. E como hoje nós vivemos um contexto social
infelizmente, por consequência de famílias destruturadas, famílias que perdem o temor a Deus, pessoas que, quando conhecem Jesus, já estão vivendo consequência de escolhas erradas feitas no passado, a gente precisa despertar para o que acontece hoje. Hoje nós temos famílias desconfiguradas. Infelizmente, mulheres que têm que ser mãe e pai, mulheres que são abandonadas, mulheres que ficam viúvas. E até no contexto atual, uma mulher, para depender do INSS, por exemplo, ela já vai perder logo de início, na atual legislação, 40% da sua renda. Porque a margem de cálculo de uma aposentadoria paga pelo INSS, lógico que existem outras aposentadorias, já é numa base de cálculo de 60% do valor da média de contribuição ou da aposentadoria do falecido. Ou seja, hoje, num contexto que nós vivemos, é difícil, sim, uma mulher exercer esse papel sozinha, mas acontece. Então, nosso papel aqui é dar uma direção, uma palavra. Mais uma vez, salientando que a nossa igreja, eu como pastor, eu não vou dar força para uma onda de divórcio que vem surgindo com naturalidade dentro das igrejas. Nós continuamos com a mesma postura e posição. Divórcio aqui é o último caso do último caso, com base na palavra de Deus. Inclusive, as mulheres vitoriosas que tiveram na última quarta-feira, tenho certeza que foram alimentadas por uma excelente aula dada pela minha esposa a respeito de tal. Inclusive, confrontando o livro que vocês estão lendo, porque existe um movimento moderno dentro das igrejas que tenta credibilizar, tenta, de alguma forma, tornar lícito aquilo que a palavra de Deus condena. E o divórcio não é o caminho para quem teme ao Senhor. Infelizmente acontece, mas não é o caminho. Então, essa mulher aqui, em primeiro lugar, dentro do contexto dela, o que eu acho louvável é uma lição psicológica que essa mulher vai dar para essa geração. Saber separar a situação que ela está vivendo da figura do marido que ela tinha. Porque quando o credor bate a porta dela cobrando, essa mulher vai buscar uma direção, vai buscar uma orientação, e daqui a pouco eu vou falar a respeito disso. Mas quando ela chega na presença do profeta, ela vai exaltar as qualidades do marido e não se lamentar pela dívida que ele deixou. Essa mulher vai dizer: o teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Eu não sei qual foi a consequência e por que essa dívida foi gerada, mas o que eu aprendo com essa mulher é algo tremendo para esse tempo. Saber separar as coisas. Por quê? Porque hoje nós estamos vendo mulheres desconfigurando a imagem dos pais por causa de vingança e revolta emocional. Nós estamos vivendo um tempo onde as mulheres não sabem separar a figura do marido e a figura do pai. E quando uma mãe ela fere a figura do pai, ela está fragilizando os seus próprios filhos. Ah, pastor, mas tem uns homens que não prestam, nem como marido, nem como pai. Mesmo assim, essa mulher, você que está lutando, batalhando sozinha, você precisa entender que nessa guerra, você tendo a maturidade para não envolver os seus filhos, você fortalece o emocional deles para que eles possam crescer temente à palavra de Deus. Porque nós estamos vendo um tempo de adolescentes jovens revoltados porque não lidaram bem com a figura do pai. Então, aqui não é um mérito se o pai é bom ou se o pai é ruim. Se você, mãe, está vivendo um tempo de dificuldade, de adversidade, e está precisando encarar essa missão sozinha, deixa eu te dar uma palavra aqui da parte de Deus para a tua vida. Não vai melhorar a situação você difamar o seu ex-marido, o seu ex-companheiro ou o pai dessas crianças. Você só vai prejudicar ainda mais o emocional delas. Se a gente fosse ver o tempo de hoje, a gente pode imaginar essa mulher dizendo: olha o que o teu pai deixou para mim.
Olha a bomba que eu estou tendo que assumir. Aquele miserável, que só queria saber de igreja, de ir para monte. E olha a situação que ele me deixou. Você já deve ter ouvido algum lamento parecido. Como na verdade que, infelizmente, esse tipo de lamentação e murmuração não vai mudar a situação e nem vai mudar a história. Como eu falei, semana passada ficou um pouquinho mais apertado para os homens e hoje é a vez das mulheres. Se você hoje está vivendo alguma consequência, você precisa entender que o primeiro responsável dessa consequência foi você mesmo, mulher de Deus. Que em algum momento da sua vida se deixou levar pela emoção e não conseguiu discernir dos defeitos que esse marido, que esse ex-companheiro tinha. Segundo caso, existem consequências naturais da vida. Ninguém escolhe o dia que vai ficar desempregado. Ninguém escolhe passar por situação financeira adversa. E muitas das vezes eu não estou falando nem de casos de homens e mulheres separados, gente que está vivendo em guerra dentro de casa por conta de situação financeira adversa. Quando, na verdade, essa briga, essa confusão não vai melhorar em nada. Terceiro, se você destrói a figura do pai, se você tenta afastar esse pai ou torna ele o vilão da história, você vai mexer diretamente com a sexualidade do seu filho, da sua filha, você vai comprometer o desenvolvimento social dessa criança e vai prejudicar o crescer dela na presença do Senhor. Dias difíceis devem amadurecer pessoas. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo onde muitos só têm idade, maturidade zero. Eu faço gabinete, gente, eu atendo vocês. Às vezes eu lido com situações que eu tenho a impressão que eu estou atendendo 2 adolescentes, e não um homem e uma mulher casada ou com família formada. Porque não tem diálogo, não tem comunicação. Fato é que eu posso estar aqui ministrando para viúvas. Eu não sei, mas eu tenho certeza de uma coisa: esse camarada não pediu para morrer. Eu só conheço uma situação que a pessoa pede para morrer, quando ela está vivendo uma depressão profunda, quando ela não consegue sair dessa depressão e ela perde o prazer da vida. Alguém acordou hoje assim, querendo morrer? Se você acordou, me procura no final do culto, porque você precisa de ajuda urgente para tratar esse problema emocional. Então, esse caso aqui é um caso de uma consequência. Certo é que essa mulher, mesmo diante da dificuldade, conseguiu extrair o melhor que esse homem tinha. Pastor, mas tem vezes que é difícil extrair algo de bom. Ore a Deus, peça discernimento. É impossível essa pessoa, mesmo que hoje esteja afastada, mesmo que seja um ex-marido, um ex-companheiro, não tenha nada de bom. Porque se você falar para mim que essa pessoa não tem nada de bom, eu vou falar: o dedinho podre você tinha. Ué, alguma coisa se perdeu, não se desenvolveu, mas você precisa primeiro pensar nos seus filhos. Então, qual é a primeira coisa que eu aprendo com essa mulher? Uma mãe de verdade protege os seus filhos de toda possibilidade de destruição emocional. Quer ver como é que a coisa está tão grave, está tão grave? Nós estamos vivendo um tempo onde as mães querem trazer os seus filhos para serem seus conselheiros. E faz a bagunça toda, porque está desabafando com o filho, falando mal do marido, aí o filho já não sabe se tem um pai bom ou se tem um marido ruim. No final das contas, o filho não sabe nem o que ele é, o que eu sou. Meu pai é bom ou é ruim? Tem que separar, irmãos. Mãe, se não prestou como marido, tenta ajudar esse homem a ser um bom pai. Se você escolheu mal,
não conhecia a palavra de Deus, não lutou e chegou na presença do Senhor divorciado. Entenda algo, existe um vínculo para sempre entre você e essa pessoa, e são seus filhos. Não tem como romper isso. Essa mulher tinha uma escolha, ou ela se posicionava para mudar a situação, ou ela se lamentava. E eu tenho algo para te dizer, se lamentar no dia mal não muda o quadro. Nós precisamos entender que ficar triste, viver o luto, sentir a perda, tudo isso é normal, porque tudo isso também é passageiro. Agora, existem momentos na minha e na sua vida que nós precisamos de um posicionamento. E uma mãe de verdade faz o que é preciso ser feito para poder salvar os seus filhos. É ou não é? Qual é a segunda lição, pastor? Essa mulher soube buscar ajuda no lugar certo. Mulheres de Deus, fofocar com vizinha não vai melhorar a sua história de vida. Ficar se lamentando em rede social, jogando indireta, para ver se alguém te acha e sente pena de você, também não muda a sua situação. O que muda a sua história e que muda o quadro é receber uma direção e receber uma orientação de quem pode realmente aconselhar, quem pode realmente direcionar. E aí o que acontece no tempo de hoje? As pessoas, ao invés de encarar o problema, sarar as feridas da alma, virar a página e viver um novo tempo com Deus diante da situação, preferem se esconder ou atrás do problema ou buscar paliativos para tentar tapar o buraco. Mulheres que muitas das vezes têm uma história de vida, de luta, uma história de vida difícil, passaram por abandonos, criaram seus filhos, mas nunca se trataram para sarar as feridas da alma. O que acontece? Não estão preparadas para um novo de Deus, para um novo relacionamento. Porque, infelizmente, vão replicar suas dores nesse novo relacionamento. E o camarada que chegou, e talvez fosse até bênção de Deus de verdade, vai se deparar com uma situação que ele não vai dar conta. E aí a gente vê um quadro de divórcios se repetindo, e repetindo, e repetindo. Não dá certo com ninguém, por quê? Porque o primeiro passo era receber uma palavra de direção para poder sarar as feridas da alma. Pessoas que têm a disponibilidade, como é aqui na Devec Jacarepaguá, de marcar gabinete, conversar com os pastores, mas preferem agir por sua conta própria. E depois dá errado e querem botar a culpa em Deus, na igreja e nos pastores, quando muitas das vezes os pastores nem sabem o que está acontecendo. Porque se não contaram para vocês, nós não temos uma bola de cristal em casa, irmão. Não temos. E aí, o que essa mulher vai fazer? Ela vai levar para aquele que tinha o poder de liberar uma palavra ou dar uma instrução para ela. E o interessante é a resposta que ele dá. Isso aqui é algo que marca, porque ela vai e cria uma expectativa dentro do coração dela, porque o marido, mesmo deixando uma dívida, tudo dá a entender que realmente era um homem de Deus, porque o profeta não contradiz ela. Quando ela declara quem é o marido, o profeta não fala, quem é esse? Porque tem gente que você começa a qualificar, quem conhece de verdade e fala, tem certeza que está falando de fulano? Não conheço esse não, conheço outro. Mas olha a resposta que o profeta dá, o que eu hei de te fazer? Imagine, vou aqui trazer para o carioquês, é você chegando para o pastor Michel, com uma demanda que o pastor Michel não tem como resolver. E muitas das vezes a gente não tem mesmo, só tem uma palavra de direção, por quê? Não cabe a nós. E é isso que o profeta aqui, Eliseu, está dizendo, o que eu te fazer?
A dívida é tua. Literalmente, o profeta Eliseu está dizendo para ela, eu entendo a sua dor, mas o problema é seu. E aqui, mães, a gente precisa tocar nesse assunto. Por quê? Porque quando a crise chega, a guerra vem, a adversidade se apresenta, essa aqui é uma verdade. O problema é de vocês mesmos. O problema não é da diretora da escola. O problema não é da professora. O problema não é da amiguinha, do amiguinho. O problema não é da tia da sala do Kids e nem do pastor. O problema é seu. E quem que tem que administrar esse problema é você. Só que é mais fácil a gente transferir a responsabilidade. Lógico que é mais fácil você receber uma solução pronta, mas deixa eu falar algo para você. Se Deus não intervém com o extraordinário, que não é a via de regra, Deus nunca vai dar uma solução pronta. Ele vai trabalhar em nós até a solução chegar na nossa vida. Só que a gente quer tudo pronto. Qual é a expectativa dela? A expectativa dela era chegar na presença do profeta e o profeta coçar o bolso dele e falar, está resolvido, paga. E com todo respeito, muitas das vezes, essa é a expectativa da ovelha para o pastor também. É chegar com um problema, com essa situação, o pastor vai resolver. E eu não estou falando só do viés financeiro, não. Estou falando do seu casamento, da sua casa, da tua vida, do teu filho. E vocês precisam entender isso. Os pastores da igreja dão a direção. O pastor da igreja conduz para o lado espiritual aquilo que você pode receber. Mas o problema ainda é seu. Diante desse alerta que parece grosseiro, mas não é, olha o que o profeta vai dizer. O que tu tens em casa? Isso aqui é bem interessante, por quê? Porque primeiro o profeta desperta ela. Não vem transferir essa responsabilidade para mim, mas tem uma palavra que é uma direção, então me apresenta o que você tem para a gente resolver esse problema. Deixa eu liberar uma palavra profética aqui essa noite. Meu irmão, você pode não acreditar, mas aquilo que é solução para o problema que você tem apresentado no altar, já está dentro de você, já está dentro da tua casa, está muito mais perto do que você imagina. Você só precisa ser sensível à voz de Deus, irmão. Só isso, pastor? É só isso. O problema é que a gente quer fazer do nosso jeito, da nossa forma. Porque olha o que o profeta vai dizer. Quando ela declara que tem uma pequena botija de azeite. O profeta vai dizer, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não pouco. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos. O profeta recebe a informação e dá uma direção. O profeta, ele age em favor dessa mulher? O profeta age em favor dessa mulher? Não. O profeta dá a direção. Quem tem que agir é ela. Olha a direção. Sai daqui, pega vasos vazios, não pega poucos, tranca a porta da tua casa e derrama o azeite que você tem nos vasos. Tem aqui, 4 comandos objetivos. O que o profeta faz? Dá a direção. Quem tem que agir é ela. Mães, olha aqui para o vosso pastor. Vocês vão começar a agir ou vão permitir os credores tirar os filhos de vocês da presença de vocês? Vou espiritualizar, pentecostalizar. Vão começar a agir ou Satanás vai vir e vai tragar os nossos filhos para o mundo? Porque a direção tem sido dada desse altar. A ação é de cada um de vocês. Inclusive os pais que estão se sentindo muito aliviados nessa noite. Mas eu quero ver esse alívio no último domingo desse mês. E aí? 4 direções. O que essa mulher vai fazer? Obedecer. E esse tem sido o maior desafio desse tempo.
Porque ou você credibiliza aquilo que o profeta liberou para a tua vida, ou você vai continuar vivendo a situação difícil. Está aqui minha esposa, aqui como testemunha, que tem ajudado agora nos gabinetes e tem orientado. Quantas pessoas nós damos a direção, passa 3 semanas, 1 mês, volta para lamentar o problema, e você pergunta, o que você começou a fazer daquilo que eu orientei? E a maioria das respostas é nada, não consegui fazer nada. Então, eu tenho que te falar algo, se você recebe a direção e não faz nada, o resultado continua sendo nada. Nada muda na sua vida. Mais uma lição que eu aprendo com essa mulher. Essa mulher não é a mamãezona, não. Essa mulher aqui não fica de bajulação com os filhos, não. Essa mãe aqui vai trazer aos filhos a realidade que estão vivendo. A gente está vivendo um tempo que a família está passando uma situação de aperto e o filho está acreditando que ele é o riquinho. A gente está vivendo um tempo que as famílias precisam reorganizar as finanças e o filho acha que está podendo tudo. Por quê? Porque se eu falar qual é a situação, posso magoar o meu filho. Deixa eu falar algo aqui para a igreja. Mães e pais, se seus filhos não ouvirem os primeiros nãos da sua boca, da minha boca, eles nunca vão estar preparados o suficiente para ouvir os nãos da vida. Tem gente que quer poupar os filhos de problemas e situações nesse tempo. E quando chega a fase madura da vida, que precisam voar, não consegue, porque são fragilizados emocionalmente. Eu canso de ensinar e vou repetir mais uma vez, porque a repetição é pedagógica. Lá em casa, nós temos vivido um tempo agradável da parte do Senhor. Deus tem abençoado a nossa casa, a nossa vida. Não há necessidade nesse momento de eu dizer não para os meus filhos, mas nós dizemos de forma pedagógica, porque não é que você pode, é que nós não preparamos os nossos filhos para viver com a gente a vida toda. Nós preparamos os nossos filhos como flecha para voar para lugares mais altos. Só que a gente vive um tempo que as crianças de 40 anos de idade não conseguem sair de casa. Tem medo de casar. Nenhum trabalho está bom para o queridão. Aí você pensa, poxa, não está bom. Deve ser doutor, PhD, ensino médio. Isso não é para mim, não. Se não era para você, estudasse mais, bonitão. Porque até para quem corre atrás e estuda e se especializa, está difícil. Sabe, é que eu não posso tirar o meu esmalte. Minha mãe pintou ontem, vai ficar chateada comigo. Eu falei e vou repetir. Tem meninas hoje que não conseguem casar, porque, na verdade, está entrando num processo de adoção. Não é casamento, está adotando o filho dos outros. Porque o camarada não se preparou para casar, assumir uma casa, assumir uma mulher, porque a mãe dele não deixou. E essa mulher aqui vai nos dar uma lição. Qual é a lição? Vão buscar vaso. Meu irmão, eu posso viajar porque aqui eu não vou pregar heresia e nem vou confrontar o texto, mas se é no dia de hoje, ou cata vaso ou vai virar escravo. O que vocês preferem? Esse aqui é o papo reto. Pode ir pela vizinhança. Pode pegar vaso. O profeta mandou pegar muito. Não vem com meia dúzia, não. Olha o tempo bom. Meu irmão, que as mães ameaçavam, o fígado doía, irmão. Que a mãe falava assim, ai, se você voltar para casa de outro jeito, meu irmão. A voz da consciência ficava, sua mãe falou. Sua mãe avisou.
Quando dava coisa de errado, pergunta a galera da minha geração, que tu ainda, porque tinha filho doido, a gente era doido, irmão, que a mãe mandava fazer uma coisa e tu fazia outra, dava errado, cadê a coragem de voltar para casa, irmão? Tu já pensava, vou virar mendigo mesmo. Será que tem o barril do Chaves para eu me fiar? Meu irmão, hoje a gente vê pais dando comando e os filhos não estão nem aí. Mas sabe por quê? Porque foram os próprios pais que criaram um multiverso paralelo, uma outra dimensão, que não é a vida que eles vivem. Eu fico vendo, deve ser porque meu DNA é pobre, eu sou traumatizado, eu fico vendo pais fazendo dívida de 15, 20 vezes para comprar besteira para filho. Porque não fala, não dá, não é para o teu bico. Meu irmão, até hoje lá em casa, por isso que é bom pobre casar com pobre, irmão. Que entendem o mesmo idioma. Meu irmão, nossas roupas, a gente já tem cronograma. Tá aqui minha esposa, se eu estou falando mentira. Compramos nossas roupas em liquidação. Ah, tu é rico, tá me olhando cara de besta? Tudo bem que tu é rico, eu sou pobre, irmão. Sabe por quê? A mesma roupa que, num determinado momento, custa 400, na liquidação é 150. E é a mesma roupa. Não é porque vai mudar. Estou nem aí. Deixa eu estar 1 ano atrasado sempre. Não estou com pressa. Realidade. Está na hora, mãe, de você mostrar para os seus filhos qual é a realidade da vida. Não é delegar para líder de departamento, para pastor, não. Está na hora de falar de sexualidade com os filhos. Porque tem uns adolescentes agora que acham que gravidez não é mais problema. A única barriga inchada que não é problema é da feijoada que tu exagerou, irmão. Qualquer outra vai comprometer a vida dessa jovem e do rapaz também. Porque se tem uma coisa que prende no nosso país como advogado, eu garanto para vocês, é pensão alimentícia. Jogador de futebol, semana passada, o famoso aí, o Jô, dormiu uma noite lá na prisão. Engraçado que a mulher que é dona lá do imóvel dele em São Paulo, que ele deve quase 500 contos, não consegue nada, mas a mulher foi cobrar a pensão, deixou o cara 24 horas preso, irmão. Tem que falar para os seus filhos o quanto as coisas custam. E não é só da dimensão de preço, da dimensão de valor. Qual é a dimensão de valor? Teu filho precisa saber o quanto você trabalha para que aquilo aconteça. Essa mulher reúne a família e fala, olha só tem uma solução. Ou a gente obedece à direção do profeta, ou vocês vão se tornar escravos. Não tem Nescau. Vou contextualizar. Não tem pão sírio da mamãe. Não tem. É escravo. O interessante é como essa mulher consegue fazer com que tudo aquilo que o profeta deu como engrenagem funcionasse corretamente. Porque os vasos são recolhidos, a porta de casa é fechada e o texto mostra, estão trabalhando em família. Ela pediu o vaso vazio, enchia, o outro botava do lado. Um entregava o vaso vazio, ela enchia e o outro botava do lado. Essa mulher ainda fez uma produção em série, irmão. Olha o que uma mãe tem de poder e de revestimento de autoridade para poder defender a sua casa, a sua família, a sua cria. Uma mulher que, sem experiência nenhuma, cria uma linha de produção, a ponto de o negócio estar tão eficiente, ela dizer, manda outro, e o outro fala, acabou. E o azeite acaba também ali. Por quê? Por que o azeite acaba ali, pastor? Porque Deus não erra na medida, Deus trabalha na medida certa. Deus não erra na medida. Não erra. Essa mulher, ela vai envolver os seus filhos num cenário de adversidade que ela vivia.
E a gente precisa envolver nossos filhos nesses projetos. E não é só quando a coisa vai mal, não. Porque senão, os filhos só vão se sentir importantes nos perrengues da vida, no momento de luta. Não, os filhos têm que participar no todo. Os nossos filhos precisam receber segurança de nós. Nos momentos de luta, eles têm que ser amadurecidos e tem que gerar neles reflexão da situação momentânea. E no momento de fartura, eles precisam conhecer um Deus provedor que nos guarda, que nos salva e que nos liberta. Os nossos filhos precisam conhecer o Deus que nós servimos e conhecemos, não é através de tia, de EBD, não é através de culto, eles aqui são alimentados, mas conhecer e ter experiência com esse Deus tem que ser através de nós, e as mães exercem um papel muito importante nisso, independente do contexto. Pastor, mas hoje a realidade faz com que muitas mulheres tenham que trabalhar e cuidar dos seus filhos. Isso é uma verdade. Se fosse homem, não conseguia, irmão. Estou falando. Homem tem dificuldade de lidar com várias demandas de forma simultânea. Homem pifa. Agora, mulher consegue. No telefone, marcando para o médico, lavando a louça, já pensando no próximo problema, vendo que o filho está com o nariz escorrendo. Mulher consegue. E foi Deus que capacitou as senhoras. Mano. Essa mulher vai chegar na solução do problema sem em nenhum momento precisar diminuir ou desqualificar o seu falecido marido. Isso aqui é muito lindo, gente. Sabe por quê? Porque o tempo que ela ia investir murmurando, reclamando, maldizendo, ela preferiu produzir e ser sensível à direção do Senhor. Tem muita gente que não vive uma história nova na vida porque está preso nas lamentações do passado. Em nome de Jesus, preste atenção aqui no pastor e depois eu vou liberar uma palavra profética e a gente termina a mensagem de hoje. Ficar preso no seu passado não vai mudar o seu futuro. Como é que eu vivo isso, pastor? Eu carrego muitas culpas, eu carrego muitas dores. Deixa eu falar algo para você, você precisa entender que Deus já te perdoou. Quem tem que se perdoar é você. Tem muita gente que Deus já perdoou. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você entregou a sua vida, você abriu o seu coração, tudo aquilo que você viveu foi lançado no mar do esquecimento. Para Deus já não tem mais valor nenhum. Só que como Ele é fiel à sua palavra, Ele não pode anular as consequências das suas escolhas. Ele não anula, mas Ele te fortalece para você vencer e romper essas consequências. Só que tem um segundo cenário. Você já recebeu o perdão, já recebeu a direção, mas você não se resolveu com você mesmo. Ouve vozes, e não é do Satanás, não. São vozes estranhas, não. É a tua culpa, é a tua voz que está te acusando e está tirando a tua paz. Então, em nome de Jesus, se livre desse passado. Se liberta disso. Outra coisa que eu aprendo com essa mulher, não adianta achar culpado. Pastor, o texto não descreve quem era esse cara. Como eu creio, eu expliquei. Eu creio que ele era um homem temente a Deus. Que em algum momento da vida fez escolhas erradas ou teve fé e acabou criando dívidas. Porque você vai me dizer que toda pessoa endividada é mau caráter? Tem uns que são. Mas tem muita gente honesta que passou situação difícil. Por exemplo, nossos irmãos do Rio Grande do Sul, com certeza vão passar um período de provação, de luta. Por quê? Um desastre natural, ninguém escolhe. Agora, vamos supor,
Vamos supor que esse camarada aqui não prestasse. Que fosse um camarada que deixou realmente a família numa situação adversa, fosse negligente. Ele ser declarado culpado ia resolver o problema dela? Essa palavra aqui é para todos, não é só para a mãe, não. Para de tentar achar culpado na sua história. O pai que abandonou, abandonou. Quem perdeu foi ele, pode ter certeza. Eu sei que alguns, nesse dia, é um dia difícil porque sofreram o abandono de suas mães. Não é tão comum, mas esse absurdo ainda acontece. Deus nunca te desamparou, você está aqui. Deus colocou pessoas, instrumentos para te abençoar. Você é um vencedor, você é uma vencedora. Casou mal, não conhecia a palavra, é um divorciado. Larga esse rótulo. Errou lá atrás, agora você tem a ferramenta e tem a palavra. Se perdoe para que você possa viver um novo tempo com Jesus. Começa a liberar palavras proféticas na tua vida. Eu fui um divorciado, mas agora eu vou ser um abençoado. Eu me divorciei, eu errei, agora eu não vou errar mais. Eu vou acertar e Deus vai me dar uma família. Está com dificuldade de lidar com filhos? Grita socorro. Você pode conquistar o que for nessa vida. O melhor presente de Deus para mim e para você são essas crianças lindas que a gente viu aqui. E vou te falar, para quem está com criança pequena, não é mentira. Passa rápido, irmão. Giovana pedia brinquedo, boneca. Depois passou para o Lego. Agora pergunta para a mãe, quando é que ela vai ganhar os perfumes importados dela? Eu já respondi, o dia que você não quiser mais Lego, porque os dois não dá. Aí ela decidiu continuar com o Lego por enquanto. Graças a Deus. Passa rápido. Passa. Pede ajuda, sabe por quê? Esse vínculo aí não tem fim. Sabe por que eu honro a minha mãe? Eu honro meus sogros, eu procuro fazer o melhor. Lógico, em primeiro lugar, porque eu os amo, lógico. Mas quando eu falo para vocês que eu creio na palavra de Deus num todo, quando você honra seu pai, honra sua mãe, honra as pessoas que estão ao seu redor, que participaram do processo, Deus te abençoa. Deus te fortalece. E eu tenho uma certeza na minha vida e posso declarar, duas coisas nunca vão acontecer na minha vida, pode anotar isso aí. Primeira, eu não vou ficar desamparado, meus filhos vão cuidar de mim se necessário for. Isso eu não tenho dúvida. Segunda, se um dia eu ficar internado no hospital, eu vou arrumar um problema para o hospital, que eu vou ser daqueles que vou receber muitas visitas, meu irmão. Por quê? Porque eu semeio isso hoje como pastor. Então eu creio na lei da semeadura. Então se você tem problemas de relacionamento, pastor, meu filho está adolescente, deixa eu falar algo que eu estava ensinando para eles hoje. O problema não está no seu filho, nem em você. O problema está numa coisa chamada transição geracional. O que é para os nossos filhos hoje não era para a gente. Quer ver? 20 anos atrás, você fazia Pix? Hoje você paga pipoca. Hoje a gente dá contribuição na rua para o pedinte com Pix. Então, muitas das vezes, a comunicação é falha porque não há um equilíbrio nessa transição. Peça ajuda. Se a igreja tem psicólogo, tem pastor. Pastor adolescente é rebelde. Tu foi. Para de reclamar que se você parar para pensar, tu deu mais trabalho do que teu filho dá. Deus está pegando leve contigo. Em nome de Jesus, vai pegar leve comigo também.
Está na hora de a igreja amadurecer. Deus tem colocado essas palavras no meu coração. Porque se a gente não aprender a cuidar daquilo que Ele nos confiou, nada dessa vida vai fazer sentido. E não faz, porque eu vejo gente milionária, bem-sucedida financeiramente, destruída, emocionalmente, vazia, porque conquistou, mas não tem com ninguém compartilhar. Como deve ser triste alguém que tem dinheiro e acreditar que todos que se aproximam dele é por conta de interesse financeiro. Tá aqui a Michele, que trabalha no banco, trabalha com gente rica, deve pegar um bocado de caso desse. Você vê um bilionário há pouco tempo deixando 80% da fortuna dele para outros estranhos, porque nem na família ele achou o amor suficiente para compartilhar. Então, do que tem sentido você trabalhar igual um doido, correr atrás, bacana, raçudo, leva o pão para casa mesmo, não deixa a peteca cair, mas se não tiver esse momento de compartilhar com a sua esposa, as mães com os filhos, os pais com os filhos e vice-versa. O final desse texto é algo lindo, e você pode ficar de pé que eu vou liberar uma palavra profética sobre a tua casa, sobre a tua vida e a tua família. O final desse texto vai dizer que quando ela vê o milagre acontecer, e ela vê os vasos cheios de azeite, essa mulher vai dar um ensinamento que nós, como cristãos, precisamos aprender hoje. Ela não age por conta própria. A solução está na frente dela, mas ela vai e retorna para o profeta. Por quê? Porque quem recebe a direção e vê o milagre acontecer, nunca mais quer sair debaixo dessa proteção. Ela recebeu a direção, viu um milagre acontecer. Ela volta, honra o profeta e mostra que é obediente à direção que dá. Qual é o resultado? É aquilo que nós temos experimentado nesse tempo. De um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Porque quando ela procura o profeta, ela só tinha um desejo no coração como mãe. Qual era o desejo? Salvar os seus filhos. Pagar a dívida para ter os seus filhos do seu lado. Quando ela obedece à direção, quando ela amadurece, quando ela vive o processo com seus filhos, quando ela se mostra uma mãe de verdade, o resultado é, ela salva os seus filhos e vai receber de Deus a provisão para criar eles a vida inteira. E a vida inteira aqui você entende até o tempo da maturidade deles. Ela começa o texto sem saber como iria viver, mas por conta da postura dela, de uma mulher fiel, serva do Senhor, valorizando o marido que deixou ela com dívida, no final, Deus não só resolve o problema, mas como garante a provisão para a casa dela. Você crê que eu sou profeta de Deus para a tua vida? Então levanta a tua mão aí. Deus não só está preocupado com o teu problema, não. Deus não só está preocupado com a tua luta, não. Deus conhece tuas necessidades e as suas limitações. Quero liberar uma palavra sobre a tua vida e sua casa. Deus vai entrar com solução, com intervenção, vai resolver esse problema, vai guerrear essa guerra, vai te tornar um vitorioso. Mas não vai ficar só nisso, não. Deus vai enviar uma direção que vai te levar para um outro plano, um outro patamar. E você vai viver surpresas da parte de Deus. E essa proteção nunca mais sairá da tua casa e da tua família. Se você crê nessa palavra, dá um brado aí em nome do Senhor Jesus. Mas para que isso aconteça,
Eu preciso ter o temor da palavra de Deus. Eu preciso obedecer os princípios da palavra de Deus. Eu preciso crer nesse Deus que é poderoso para mudar a minha história. E só tem uma forma de isso acontecer. É eu entregando a minha vida para Jesus. É eu abrindo meu coração para que Deus possa romper com toda a minha história de vida, com toda a minha religiosidade, com todos os meus conceitos, para que eu possa experimentar esse novo tempo na sua presença. Então eu quero terminar esse culto fazendo aqui um convite para 2 grupos de pessoas. É bem específico. Se você entrou aqui desanimado por conta da situação que você está vivendo em casa, a luta e a batalha, eu já liberei uma palavra profética. Recebe e age. Agora, tem 2 grupos de pessoas que vão precisar de um posicionamento agora. Hoje. Já. Se você entrou por essas portas aqui, e hoje você está afastado dos caminhos do Senhor, ou se você está aqui, é um amigo, é um convidado e nunca entregou sua vida para Jesus, Ele te achou, hoje é o dia. Se hoje você decidir no seu coração viver esse novo tempo, e quiser entregar sua vida para Jesus, ou você que está afastado, voltar para Jesus, pede licença de onde você está no seu lugar, e vem aqui em direção ao altar que eu quero fazer uma oração por você. Pode sair, é agora. Eu já dei a direção. Agora é você que tem que agir. Sai do teu lugar e vem em direção ao altar. Mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá, me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Segura um pouco o louvor, vamos ficar em oração. Deus não te trouxe aqui para você se emocionar. As homenagens foram bonitas. Eu sei que essa palavra te gera reflexão, mas Deus espera de você um posicionamento, uma decisão. Então eu vou repetir, porque existe uma igreja que clama, porque você é livre. Você é livre para romper com a sua história de vida. Você é livre para experimentar um novo tempo com Jesus. Se hoje você está aqui e está afastado dos caminhos do Senhor, pede ajuda, pede licença. Você que está próximo de alguém, ofereça ajuda a essa pessoa. Sai do teu lugar e vem aqui em direção ao altar. Você é mais forte do que o medo. Você é mais forte do que essa dúvida. Deus não está preocupado com o que você andou fazendo. Você já vive a consequência disso. Deus está preocupado como você vai sair daqui desse culto hoje. A igreja de oração, cadeias estão sendo quebradas. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Deus proverá, Deus proverá. Cadê a próxima vida para Jesus? Quando
Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Você que está próximo de alguém, com carinho agora para eu interromper, encerrar o apelo. É só para quem tem intimidade. Você fala para ela, se você quiser eu vou com você. Ofereça a ela viver um novo tempo com Deus. Não importa a idade que você tem, adolescente ou já experimentado de idade, Deus tem um novo tempo para você. Você percebeu que eu não estava nem falando no microfone, e no teu coração tem uma voz? Essa voz é o Espírito Santo de Deus falando com você. Não é coisa da sua cabeça não, é porque você é importante para Jesus. A igreja estenda a mão aqui para frente. Enquanto eu estiver orando, você pode vir em direção ao altar. Pastor, por que eu tenho que ir no altar? Confissão pública. Ninguém vai te constranger. Mas é você que tem que declarar Jesus como teu Salvador. É você que declara que a partir de hoje vem um novo tempo na tua vida. É você que quebra e corta as legalidades que foram dadas no mundo espiritual. Senhor Jesus, eis aqui a tua filha, Pai. Eu creio que existem noites que o Senhor prepara para tratar conosco. Ela ouviu a tua voz e não a minha. Está aqui diante do altar, Pai. Eu quero declarar sobre a vida dela um tempo de paz, um tempo de prosperidade, um tempo cheio da tua presença. Pai, coloque o que está fora no lugar. Sara as feridas da alma, porque tu és um Deus maravilhoso e que nunca desistiu dela, Pai. Por isso eu declaro que a partir de hoje, nada mais será como antes. Eu abençoo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos levar você aqui para uma salinha rapidinho, só para pegar seu nome para a gente orar e dar um livro do nosso pastor que vai te ajudar nessa jornada, tá bom? Pode ir junto. Ficou mais bonitinho com ele já? Que você tenha uma semana abençoada. Que seja uma semana de respostas, uma semana de surpresas. Que a boa e poderosa mão do Senhor esteja estendida sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, porque eu creio que essa guerra nós vamos vencer sim. Não vamos perder ninguém para o inferno, não. Eu e os pastores vamos estar lá na porta para apertar sua mão. Deixa eu te abençoar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais um dia na tua casa, por mais um dia na tua presença. Senhor, que tudo aquilo que o teu Espírito Santo colocou no meu coração, mas que a minha limitação humana foi interferência para os teus filhos, eu clamo a ti, Pai, que o teu Espírito Santo continue trabalhando em cada coração, para que a tua palavra cumpra o propósito, ó Deus. Agora, Pai, nos despede em paz, nos livra e nos guarda de todo mal.
nos esconde debaixo das tuas asas diante de tanta violência aqui ao nosso redor. E que a nossa chegada em nossos lares seja em paz e em segurança na tua presença. Essa é a minha oração. Eu abençoo o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda a sua mão. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja para com todos, agora e para sempre. Vai em paz.